O começo desse episódio, a gente passa por muitas lembranças. A Ryo lendo o caderno dela de quando era criança, o Seung lembrando dos momentos que teve com a Ryo, ele dizendo que acompanhou todas as coisas que ela fez pela primeira vez, como arrancar um dente, aprender a andar de bicicleta, pedir um boy em namoro e ser rejeitada, fugir de casa, mas mesmo assim, ele diz que não conhece ela por completo. Voltando para o presente, ela vai na casa do Seung para entregar comida porque a mãe dela fez muitas porções. E vai até o quarto do Seung e percebe que ele está tomando banho. Começa a procurar a carta, até que ela acha e começa a ler. Seung pega ela no flagra e diz que tudo aquilo não passava de uma brincadeira. Ryo tenta contar para o pai que queria ser uma cozinheira igual a ele. Ele não concorda muito porque ele diz que não quer ver ela de frente para um fogão igual a ele, que trabalhou muito para ela poder estudar. Nesse episódio, podemos ver que a Ryo, ela tem um canal no YouTube sobre culinária, ensinando a cozinhar. Eu não sei bem se os vídeos estão publicados, eu acho que não. Devem estar privados ou algo assim. Pode ser uma coisa que ela fez só para se sentir bem quando estava nos Estados Unidos. Não estava pensando em postar nem nada, sabe? Os dois se encontram e fica um clima meio estranho. E a ex do Seung percebe que ele usou ela como desculpa para sair da Ryo e começa a falar para usar ela, porque vai ser bom. Ela vai poder sair com ele e ele encara os sentimentos dele finalmente. Seung fala que ela pode provocar ele o quanto quiser, mas que não pode dizer nada para Ryo. E a ex dele diz: acho que você já contou algo importante para ela, mas tem algo que você deixou de fora. E ele pergunta o quê? O que eu disse a ela? Quer dizer, o que você vai dizer a ela? Ela diz: não vou te contar, e eles ficam nessa briga. Moon-young estava aprendendo a dirigir o barco para conquistar o sonho de ir para o Polo Sul. Ela diz para Ryo que um paramédico foi enviado para o Polo Sul numa estação de pesquisa e que talvez essa licença de barco pode ganhar ponto extra para ela poder ir também. A Ryo conta que se inscreveu numa aula de culinária e a Moon apoia e diz que precisam comemorar. Ela chama o Seung, mas ele disse que não vai porque está ocupado. E em vez de ir ao encontro das meninas, ele encontra com o Dan-woo. Dan-woo chama ele para casa dele e lá ele conhece a filha do Dan-woo, a Yeon-do. Seung se apresenta e os dois começam a conversar. O Seung desabafa com o Dan-woo. E quem tá ouvindo tudo atrás do muro? A Moon. Mano, eu quase tive um treco com essa cena. A mãe da Ryo briga com o pai dela, falando que ele está gastando muito dinheiro. Ryo encontra com Seung e conta que está indo para uma aula de culinária e que está tentando conseguir um certificado de artesão de comida coreana. O Seung é seco com ela, porque ele ainda está incomodado com tudo que houve. Mas assim que ele chega no escritório, ele abre o notebook e procura o que é um artesão de comida coreana. E o diretor pega ele no flagra, mas ele disfarça. A Ryo começa a fazer as aulas toda feliz, bonitinha ela. E o Seung vai jantar com os amigos que já trabalharam com ele. E quando ele sai, ele vê o pai da Ryo com uma mulher. Ele fica meio confuso, vai embora e pensa no dia que a mãe dele saiu com uma outra pessoa sem ser o pai e ele chorando pequeno. O pai da Ryo chega em casa e encontra com o Seung na porta. Eles saem para conversar e o Seung fala sem rodeios que viu ele com uma outra mulher. Então ele conta algo que não sabemos para o Seung e o Seung fala: você tem certeza disso? Ele diz que sim e pede para por enquanto não contar nada para ninguém. E o Seung diz: a Ryo vai fazer um escândalo se descobrir. Gente, o que é? Pelo amor de Deus. As amigas da mãe da Ryo abrem os olhos dela para começar a prestar atenção no marido, porque são sinais de que algo não está certo. Então ela vai para casa e procura por alguma pista e acha uma carta de empréstimo de crédito. A Moon encontra com Dan-woo e ela meio que mete o fumo nele perguntando o que ele tá fazendo ali bebendo, se a menina tá em casa sozinha. Ele diz que ela foi no acampamento. A Moon pede desculpas. Ele diz que ela é realmente incrível, porque ela sabe dar críticas honestas de forma gentil. Aí ela elogia o Dan-woo por ser um bom pai, porque a Yeon-do é esperta e fofa. Então o Dan-woo fala que ela é tudo pra ele, e que ele poderia sacrificar tudo por ela. A Moon diz para ele não fazer isso, porque ela cresceu sem pai e ela nunca gostou de ver a mãe sacrificando coisas por ela. A Moon pergunta se pode brincar com o Yeon-do de vez em quando. Ele diz que sim. A Moon pergunta o que ela gosta, então o Dan-woo começa a falar embolado, dando a entender que ele tá mais pra lá do que pra cá. E cai bebum. Sobra pra Moon levar ele, e deixa ele em frente à casa dele e só joga um cobertor.
A mãe da Ryu espera o marido chegar e os dois começam a discutir. Ela pergunta se ele tá se metendo com coisa errada, se tá jogando ou se ele tem outra mulher. E aí ele conta que aconteceu um acidente no restaurante. De cara, quando você vê essa cena, dá pra entender que é puro golpe. Então ele pegou um empréstimo pra isso. E as noites que ele não ia pra casa, ele estava trabalhando de motorista, levando pessoas bêbadas pra casa. Lá no Coreia é normal esse tipo de serviço. Ele explica chorando e diz que vai sair e voltar mais tarde. A Ryu segue ele pra tentar consolar o pai e ela diz para denunciarem os meninos. Mas o pai dela diz que não fez isso porque ele ficou com medo da denúncia dos meninos fechar o restaurante por conta de violar a lei de higiene alimentar. No dia seguinte, ela tem a brilhante ideia de achar alguma câmera de segurança. Ela acha, só que o Seung já tinha pego e ele foi resolver o problema marcando o encontro com os meninos que só se deram mal. E ainda chamou o Dan-Ho para reforço. Eles percebem que foram descobertos e eles tentam fugir. O Dan-Ho consegue pegar um e o Seung vai atrás do outro, porém perde ele. Mas a Ryu acha. Quase que o Seung bate no indivíduo porque ele fez a Ryu cair no chão, mas o irmão dela também chega para resolver o problema. O pai e a mãe da Ryu têm uma conversa muito emocionante porque no dia da briga, ele diz que só sabe cozinhar para ajudar a família. E a esposa dele fica revoltada porque ela fala que foi com essa comida preciosa que ele faz todos os dias que eles conseguiram as coisas. E aí eles fazem as pazes. Seung tá me estressando porque ele fica dando gelo na Ryu, falando que eles já cresceram, que não são mais crianças e cada um deveria ter sua privacidade, que era para parar de ficar presa no passado. Respira fundo, Alessandra tenta entender o Seung, seguimos. A Ryu está na aula de culinária. E aí a professora ensina uma comida que ela lembra que foi a primeira comida coreana que o Seung comeu quando ele era criança. E temos o feedback disso. Ela vai lá entregar a comida para ele e ela diz que deve saber mais sobre ele do que os pais. Ele diz que as memórias dela não significam nada. Calma, Lê. Respira. Ele complementa dizendo para parar de incomodar, fazendo ele se lembrar dessas memórias. Ela pergunta o porquê dele estar falando daquele jeito e ele fala: "Você acha que eu sou um tolo?" Aí ele diz: "Eu já te falei que não somos mais crianças e que já estamos na casa dos 30. Então, meu querido, você aja como a merda de um homem de 30 anos que você diz ter. E tenha uma conversa decente, não fica dando uma de adolescente, não. Ela não tem obrigação nenhuma de aturar seus surtos. Seu homem adulto de 30 anos. Ah, me erra." Eu creio que ele ia juntar força, coragem pra falar que gosta dela. Seguindo o conselho do Dan-Ho, o que ele faz é essa esquisitice. Olha, na moral, ela ainda diz que vai se meter na vida dele sim, porque ela tem direito, pois conhece ele há muito tempo. E complementa falando: "Por acaso você pediu permissão antes de ir na minha casa quando éramos criança?" Ele fala que se sente como se fosse perder a cabeça por causa dela. O problema é seu, inteiramente seu, enfim. Ela ainda vai atrás, porque ela realmente gosta dele. Porque se fosse eu, mano, depois de tudo isso, eu daria um gelo terrível nele. Ela ainda vai atrás dele e pergunta o que ele quis dizer antes, como perder a cabeça por conta dela. Bom, eu não tenho nada a declarar depois desse final, viu? Sinceramente, Seung, esperava mais de um homem de 30 anos. O vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, que ajuda bastante o canal. Obrigada por ficarem até o fim do vídeo. Amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!